Bom, meus queridos, nós começamos essa história, é uma história interessante, tem algumas lições para a nossa vida, tem alguns acontecimentos que são bem relevantes, todos eles apontam para uma situação onde o povo de Israel viveu sob a pressão do inimigo. E então, nós vimos na primeira lição que o rei dispensou a sua rainha original, e vimos na segunda que Esther foi escolhida para ser a nova rainha. O Senhor Deus faz dessas coisas por uma causa. Depois que nós começamos a observar, você vai perceber que o Senhor fez um cenário, e esse cenário envolve a destituição de uma rainha, a inserção de uma outra rainha, o levante dos adversários, porque no final das contas, o adversário vai ser destruído, vai ser aniquilado. Mas antes que o adversário seja aniquilado, eles se levantam com força, com determinação para destruir o povo de Deus. Todas as vezes que nós, servos de Deus, enfrentamos algumas adversidades, nós precisamos entender que o amanhã pode ser o amanhã da vitória. O problema é que nós não temos a paciência para viver à espera, porque nós sempre esperamos que Deus resolva tudo da maneira como nós queremos, do jeito como nós queremos, o mais rápido possível, aqui pode baixar mais, ainda está sobrando muita coisa aqui. Então, por causa disso, o Senhor Deus vai fazendo essas coisas acontecerem, vai promovendo esses acontecimentos, para que nós possamos confiar nele. Nós aprendemos a confiar no Senhor debaixo da prova, diante da luta. Porque nós temos que contar alguma coisa. Eu lutei, eu sofri, eu chorei, eu me angustiei. O Senhor me deu a vitória. Mas o que nós vamos contar se por nada passamos? Só foi tudo bênção, só alegria, não aconteceu nenhuma adversidade. A vida cristã é cheia de adversidades. Por isso, o apóstolo Paulo ensinou isso, e o próprio Jesus ensinou, falando, dizer assim: no mundo tereis aflições. E aflições, irmãos, não é só uma dorzinha de cabeça, não. Aflição não é só um calo no pé aí, uma íngua, não. Aflição são coisas que realmente tira a estrutura emocional, abala o ser humano. A aflição é uma coisa que deixa todo mundo desesperado, uma pessoa aflita. Se você quiser comparar o que é uma aflição, você pega uma tampa de vidro bem grande, aquelas coisas de vidro, coloca uma barata lá dentro e joga Baygon dentro, para ver o tanto que ela fica desesperada, correndo para um lado e para o outro. Ela fica aflita. Ela fica pedindo, caçando um jeito de sair e não consegue. Quando uma pessoa está aflita, ele está desesperado. Agora Jesus diz assim: no mundo tereis aflições. Ou seja, haverá muita dificuldade, e nós esperamos que não. Nós achamos que o crente está sofrendo é porque está em pecado, está com dificuldade é porque não confia em Deus, é porque não tem fé, é porque não orou direito. A pessoa está passando por uma dificuldade muito grande. Vai orar, irmão, você não está orando direito, não. Ora essa. As dificuldades são exatamente para os crentes, porque crente é perseguido, tem provação, tem luta sobre ele, tem tribulação, porque nós temos adversários. E nós estamos vendo aqui que esse cenário do livro de Esther mostra os adversários do judeu. O texto diz que depois dessas coisas, olha só, um indivíduo que não valia nada, era inimigo dos judeus, era amalequita, era o povo que tinha todo o desejo de destruir o judeu. Mas o rei, por conveniência, por amizade, por envolvimento, e talvez por ser aquela pessoa que está tão perto dele, sempre fazendo as vezes e as honras do rei, de repente o rei pega um desses sujeitos, o tal do Ramã, e coloca-o acima de todos os outros príncipes da terra. Ele está agora como a segunda pessoa do rei. Ele tem tanta autoridade quanto o rei. Ele é quase que o José do Egito, lá na terra na cidadela de Suzã. Então, diante de um reino tão gigantesco como aquele, que o rei dominava o mundo inteiro, tem um sujeito abaixo dele, com todo o poder, com toda a autoridade, que tem toda a afinidade com o rei, que tem todos os poderes ao lado do rei, e ele é o maior inimigo do povo de Deus. É por isso que, toda vez que eu olho para essas situações, eu preciso
sempre nos desafiaram uma coisa. Não importa quem são os nossos adversários. Não importa quem são os instrumentos que o diabo está usando para tentar abater a nossa fé e destruir ou aniquilar a igreja. A igreja só precisa saber uma coisa. Que pode os piores e os mais poderosos homens estarem contra nós. Mas Deus está do nosso lado. E essa é a diferença. Quando nós não tomamos conhecimento disso, ou quando nós não queremos crer nisso, nós colocamos, meu Deus, o que vai ser agora? Fulano de tal, tão poderoso, ele está contra nós. Olha, o governo, tão isso, tão aquilo, está contra nós. Mas nós precisamos saber que Deus está do nosso lado. Na hora da luta, na hora do choro, na hora da dor, na hora da angústia. Às vezes nós queremos que as coisas se resolvam lá pelos poderes da política, pelos grandes homens que temos na terra, pelos recursos econômicos, e nos esquecemos de dirigir-nos a nosso Deus e dizer, Senhor, o Senhor tem todo o poder, o Senhor tem toda a autoridade, o Senhor tem todo o controle, o Senhor, nós pertencemos a Ti, somos Teus servos, e o Senhor pode resolver. E o Senhor move céu e terra e resolve. Agora veja só, quando nós estamos passando por umas circunstâncias como essa, tem uma coisa que fica tão evidente na nossa vida, que apesar das pressões, apesar da insistência do adversário, a característica que deve nortear o povo de Deus é uma coisa que nós chamamos de fidelidade. É compromisso. Não sei se vocês se lembram, eu vou fazer essa ilustração do Novo Testamento, para vocês verem, por exemplo, o que aconteceu com Pedro. Pedro era um fiel crente, andou com Jesus e foi um dos seus discípulos com toda a devoção e dedicação. No dia que Jesus falou sobre a sua morte e disse que, olha, hoje o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores e os discípulos, todos vocês vão se dispersar e todos vocês vão me abandonar e serão dispersos como ovelhas sem pastor. Então Pedro era muito convicto, ele tinha muita certeza, ele tinha muita convicção de que era servo de Jesus e era fiel. E ele disse, Senhor, isso não vai acontecer comigo. Isso pode acontecer com eles, com os outros discípulos, que todos eles, menos comigo. Porque eu não, eu vou, se for preciso, morrer contigo, do teu lado, mas eu não vou te deixar. Então Jesus disse, olha, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante pela segunda vez, e Pedro não acreditou nisso. Mas quando Jesus foi preso, que todo mundo dispersou, e que Pedro também não foi um desses, todo mundo correu, mas o medo abalou e aterrorizou a todos. Então o texto diz que Pedro começou a seguir a Jesus, mas de longe. Ou seja, ele queria ver o que ia acontecer, ele queria ver como ia acontecer, ele queria ver no que ia dar aquela situação, mas ele não tinha coragem de chegar perto. Porque tinha medo da luta, tinha medo da prova, tinha medo da dor. Isso acontece às vezes com crentes de todas as qualidades, quando ele se vê diante de uma situação e ele recua porque ele tem medo de enfrentar de frente a tribulação. Agora, quando ele estava lá naquele descuido, foi num momento de descuido, foi um piscar de olhos. Quando ele pensou que não, ele estava se esquentando numa fogueira ao lado dos piores escarnecedores. O que são os escarnecedores? Olha, se você imaginar o cenário que estava acontecendo naquela hora, você vai imaginar Jesus preso, as pessoas criticando, as pessoas julgando, as pessoas cuspindo, as pessoas humilhando a Jesus, e os discípulos todos dispersos, algumas pessoas ali esperando a hora do resultado para crucificar, e pararam numa fogueira. Pedro queria ver de longe, ficou por ali por perto, mas ele não tinha coragem de assumir a sua posição de cristão. Ele não tinha coragem de dizer, eu também sou discípulo de Jesus, porque ele não queria ir preso também. Ele não queria arcar com as consequências disso. Eu estou falando isso aí só para vocês terem uma ideia. A ordem que o rei deu, e não foi uma pessoa qualquer, foi uma ordem do rei, era que todos os homens e mulheres de todo o reino, onde visse o Ramã, deveria se curvar diante dele. Mas havia um homem que era judeu, que cria no Senhor Deus de Israel, e que foi instruído dentro da sua cultura e da sua lei e da sua religião, que só Deus é digno de alguém adorá-lo e se curvar diante dele.
Ele aprendeu a cumprir o mandamento, e diz assim: não farás outros deuses para ti, não te prostrarás a ele, não darás o teu culto, mas somente a Deus em todos os contextos. Talvez ele conhecesse a história de Daniel, que preferiu ser jogado na cova dos leões, do que ceder às pressões do rei. Com certeza conhecia a história dos 3 moços, Sadraque, Mesaque e Abednego, que também não se curvaram e por isso foram jogados na fornalha ardente. E ele também disse assim: sabe uma coisa, eu não vou me curvar nem diante do rei, nem diante do vice-rei, nem diante de ninguém. Eu só me curvo diante daquele que é o meu Deus, o Todo-Poderoso. Mas dizer isso, naquele contexto, tinha consequência. E isso sempre tem consequência. Não é uma consequência hoje, como naquele dia. Ninguém vai ser crucificado, ninguém vai ser enforcado, ninguém será jogado numa cova de leões. Mas as consequências são graves para aqueles que não têm coragem de assumir a sua identidade de cristão. O Senhor disse que aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Nós precisamos definir isso. Cristianismo é isso. Não importa se você está lá no meio dos colegas, se o cara bebe, ou se é rico, ou se é pobre, se ele tem um contexto social diferente do seu, se ele vai criticar, se ele vai falar o quê. Cada um tem seu ponto de vista, né? O sujeito é ateu, então ele é incrédulo, é ímpio, e quando você disser que é crente, ele vai dar gargalhadas, como fizeram assim a vida inteira. Mas um crente precisa saber que seja na luta, seja na prova, seja na paz, na bonança, seja lá em qualquer situação que for, ele precisa ter a convicção de dizer: eu sirvo ao Senhor. O Jonas estava lá no barco para ser morto, porque a tempestade já estava tomando conta de tudo, e todo mundo ia morrer mesmo. Mas depois de muito sofrimento, quando disse assim: vamos, moço, clama aí a teu Deus. Diz aí alguma coisa, fala para Deus te livrar também, porque nós estamos morrendo todo mundo, só tu que não está orando, está escondido aí no porão. Aí ele disse: não, mas eu tenho um problema, eu tenho uma coisa para contar. Nós achamos tanto erro na vida de Jonas. Nós achamos, Jonas de fato foi um sujeito que deu todos os maus exemplos que um cristão poderia pensar. Fugiu de Deus, desobedeceu a Deus, e foi pior do que todos os outros. Naquele texto de Jonas, por exemplo, todo mundo obedece, né? O vento obedece, o mar obedece, o peixe obedece, o besouro obedece, a planta obedece, tudo obedece, menos o Jonas. Mas tem pelo menos uma coisa que Jonas fez, que muitos crentes não fazem hoje. O cerco está pegando fogo e ele diz assim: eu sou servo do Deus Altíssimo. E isso está acontecendo por minha causa, porque eu não fui homem suficiente, crente suficiente para obedecer a sua voz. Então me jogue no mar que a tempestade acaba. Então nós precisamos assumir nossa identidade. Mordecai foi simplesmente um homem que disse: eu não vou me curvar. Pressionado 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, não vou me curvar. Alguém diz assim: Ramã, esse cara não se curva. E você sabia que ele era judeu? Olha, veja como Deus está no negócio. Você percebe que nem todas as provas são assim aleatórias, nem todas as tentações só porque o diabo quis tentar, mas que Deus também, assim como Deus fez com Faraó, a Bíblia usa várias vezes a expressão, diz assim: e Deus excitou a Faraó para Faraó não ceder, porque Deus queria realmente fazer com que a sua mão poderosa tirasse o povo do Egito, e tinha que incitar o Faraó, para o Faraó dizer não, para o Faraó insistir e brigar, e Deus excitou a Ramã para ele não querer se vingar só de Ramã, só de Mordecai. Ele é judeu, e eu tenho ódio do judeu, eu quero destruir o judeu, eu vou acabar logo, aproveitar essa oportunidade e acabar logo com tudo quanto é judeu que existe no mundo. Porque o maior adversário do inimigo, o maior combatente a ele não é você individualmente, é a igreja do Senhor. E quando você recebe um ataque desse do adversário, ele está atacando você, mas o alvo dele é a igreja, é o povo todo, é todos os remidos. Ele tem ódio. A Bíblia deixa entender que ele vigia na atmosfera, né? Aquela questão das potestades do ar nas regiões celestiais. Ele está lá vigiando 24 horas por dia para ver se não deixa a igreja subir. Não vai ter jeito. A igreja vai chegar na glória.
porque isso é uma coisa definida por Deus e ninguém pode mudar isso. Mas ele vai fazer tudo para destruir a igreja. E se ele puder usar pessoas, ele puder usar crentes, ele puder usar Pedros, se ele puder usar homens que acreditem em Deus, para fazer com que eles desistam, ou que dão escândalos, ou que atrapalhem de qualquer maneira o crescimento do reino, eles vão fazer. E por isso, o ataque dele não era contra Mordecai. Ele queria era todos os judeus. Eu vou acabar com todos eles. E ele diz, eu vou pensar numa situação. Ele pensou assim, o ideal seria uma guerra. Ou então, quem sabe, nem uma guerra. O ideal seria só uma ordem do rei, autorizando que a gente passasse lá com o exército, pegasse o próprio exército do rei, a força armada do rei, a guarda do rei, e todos os nossos soldados, amalequitas e todo mundo, tivesse a autorização para entrar numa casa de judeu, e matar o dono da casa, a mulher dele, os filhos, as crianças de colo, as mulheres grávidas, e deixar totalmente arrasados. Seria numa força de expressão. Se eles tiverem animal de estimação, mata também. Não fica absolutamente nada. E depois que eles estiverem todos mortos, tenhamos também o direito de saquear tudo que eles têm. Vai ser tudo nosso. Nós queremos tudo que eles têm, a vida deles. Então escute bem, essa é a vontade do diabo em relação à igreja. Destruir completamente. Acabar completamente. Se ele pudesse, não sobreviveria ninguém. Agora, quando você se sente numa ameaça dessa, você imagina assim, eu não fiz nada, estou aqui certinho, numa boa, e aí vem uma pessoa autorizada pelo governo, com todos os poderes, com toda a força, de uma força de soldados valentes, treinados na guerra, entrar na casa de um pai de família de 70 anos, de 80, ou de uma família de marido, mulher e filhos, e crianças pequenas, e entrar com a espada e matar e não perguntar o que querem, e dizimar todos eles de uma vez só, e você diz assim, meu Deus, como é que isso pode acontecer? Como se pode, é quase insensato alguém dizer assim, como que alguém decreta uma coisa dessa? Mas o adversário é maquiavélico, sabe também planejar as coisas, estrategista. Ramã foi lá e diz, olha, tem um povo aí no meio dessa terra, cujas leis são diferentes de todas as outras leis, e eles não obedecem à lei dos persas. Eles não estão nem aí para a lei de vocês, eles são do jeito deles. Faz a cultura deles, o culto deles, tem o Deus deles, não obedece a ninguém. Esse povo é uma ameaça, é um perigo para o reino. O rei está lá do lado do trono, ele não sabe lá o que acontece com os quinquilhões de súditos que tem, ele não tem noção do que está acontecendo. Se o rei me autorizar, já que eu sou a autoridade máxima depois do rei, eu sou uma pessoa super importante do reino, eu sou a pessoa da confiança do rei, o rei me autoriza, eu vou pegar um exército poderoso aí e vamos dizimar esse povo tudo num dia só. E para o rei não ter prejuízo com os impostos que ele paga, eu vou pegar 10.000 talentos de prata e depositar no cofre real. Ele é maquiavélico? Não tem toda a artimanha para vencer, para destruir? Agora eu pergunto para você, quem é mais forte? É a política ou o nosso Deus? Governos, reis, senados, poderosos, grandes homens ou o nosso Deus? Quem é mais forte? Nós estamos na mão do nosso Deus ou não estamos? Nós pertencemos a Ele ou não pertencemos? Ou nós estamos à mercê de alguém que toma as decisões e resolve tudo pela nossa vida? Ora, os homens podem fazer o que quiserem, mas todas as coisas só acontecem debaixo da autorização de Deus. A Bíblia diz que Deus toma conhecimento até das folhas de árvore que caem e até do fio da sua cabeça. Quando cai um, Ele toma conhecimento disso. Ele é onisciente. E quando Deus fala de fio de cabelo, irmão, se você arrumar todas as cabeças que tem no mundo com cabelo, e der notícia de que cada fio de cabelo desse, que são incontáveis, o Senhor pode contar todos eles.
Se você imaginar os quinquilhões de estrelas que tem no mundo, e que você não poderia imaginar no tamanho dessa galáxia, nós aqui da Terra, se colocarmos o mapa da galáxia aqui, nós somos o pingo de um i. No meio daquela gigantesca infinidade de planetas e estrelas. E Deus diz assim, essas estrelinhas aí, eu chamo elas de uma por uma pelo nome. Não me esqueço do nome de nenhuma delas. Nós, às vezes, quando o profeta Isaías falou assim, você já parou para pensar que Deus sabe o nome de todas as estrelas? Então, como é que você, Israel, como é que você, Jacó, colocou nessa sua cabeça oca que Deus não sabe quem é você? Que Deus não está vendo o teu problema? Que Deus não sabe exatamente o que você passa e tem conhecimento de cada situação? Nós somos uma ninharia. Esses 7 bilhões de pessoas que estão hoje perto das estrelas, somos uma ninharia, uma miniatura, uma coisa insignificante, perto da grandeza do céu. O Senhor sabe o nome de todo mundo. Ele chama qualquer um pelo nome, Ele conhece, não é só o meu nome não, Ele conhece a minha história, a minha vida, os meus problemas, a minha dor, as minhas alegrias, Ele sabe tudo sobre mim. Ele conhece a mim por dentro e por fora, por lado, por dentro, conhece toda a minha geração, toda a minha família, e Ele ainda sabe de uma coisa que eu não sei, palavras que eu nem disse ainda, Ele já sabe que eu vou dizer. Porque antes mesmo de eu começar a ser gerado no ventre da minha mãe, Ele já tinha contado todos os meus dias e dava informação de tudo que eu sou e tudo que serei. É um Deus que sabe tudo. Então, se está acontecendo alguma coisa de ruim na minha vida, tem a permissão de Deus. Ele tem o controle de tudo. E é por isso, irmãos, e é por esse motivo que o Senhor nos ensinou a orar. Só por esse motivo. Você entrar na presença dele e dizer, Deus, o Senhor que tem o controle de todas as coisas, é como fez Davi no Salmo 139, o Senhor me conhece, me sonda, sabe o meu andar, o meu levantar, sabe das palavras que eu disse, das que eu não disse, conhece os mínimos detalhes da minha formação, desde que eu fui entretecido no ventre da minha mãe, sabe tudo que vai acontecer no futuro, já contou os meus dias todos, e não tem lugar no mundo onde eu me esconda de ti, nem na alva, nem no abismo, nem nos profundos dos mares, não tem um lugar onde eu me esconda, eu sei que o Senhor sabe tudo sobre mim. Então me ajude. Vê se tem algum caminho mau na minha vida e me guia pelo caminho eterno. É o Deus que nós servimos. Por isso Mordecai tinha certeza de dizer, eu não vou me curvar diante de homem algum, porque eu fui ensinado pelo meu Deus a me curvar apenas diante dele. Só ele merece adoração. Só Ele é digno de louvor. Só Ele merece o meu culto. Ninguém mais vai me pressionar, porque Ele está armando todas as coisas e planejando tudo que tem direito e comemorando. Foi beber com o rei, o decreto está feito. Porque o rei, quando viu aquela coisa, achou tão indiferente aquela questão, né? Deus está no negócio, mas o rei achou tão indiferente. Tirou o anel dele do dedo, que é o selo. E veja só o tamanho da responsabilidade. Um anel que depois de selado com ele, servia de carimbo também. Era como se fosse a assinatura do rei. E o rei tirou aquele anel que depois de selado com ele, nem ele próprio poderia mudar o decreto. Para você ver o tamanho da confiança que esse homem tinha. A importância que esse homem tinha no reino. O rei deu a ele a autoridade de fazer o que bem quisesse, e ainda disse assim, pode ficar com a tua prata, com os teus 10.000 talentos de prata, e pode ficar com esse povo e fazer o que você quiser com eles, do jeito que você quiser. Você tem toda a minha aval, pega meu anel, escreve o que você quiser e carimba lá. Ele dizendo assim, o que você fizer eu assino embaixo, e depois de assinar ninguém muda, nem mesmo o próprio rei. Sabe o que está acontecendo? Vai acontecer uma coisa daqui a pouco que aconteceu já com muitos de nós. Vai acontecer que nós vamos ter que orar por uma coisa que muitos de nós já oramos. Por coisas impossíveis.
Porque quando o rei disser, eu não posso mudar mais o que eu fiz, eu não tenho mais como reverter a situação, a morte dos judeus está decretada, e não tem controle dessa situação, nós poderíamos imaginar assim, agora não existe mais saída. O próprio rei diz, eu não tenho mais nem o que dizer, eu não sei mais nem o que fazer, eu sou um inválido agora, não tenho a menor condição de fazer alguma coisa. Fala com teu Deus agora. Então, quando as coisas saem do controle, quando você não tem mais domínio sobre ela, quando você não vê mais nenhuma porta aberta, quando você não vê nenhuma luz no fim do túnel, quando você tem absoluta certeza que essa causa não tem solução, você tem que se lembrar de uma coisa: para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. E quando Deus faz questão de colocar isso, né? Deus faz questão de deixar as coisas assim bem difíceis para que nós possamos acreditar nele. Deus faz questão de pegar Israel todinho e transformar num vale de osso seco. Eu sempre menciono o vale de osso seco, porque o vale de osso seco é a prova de que não tem mais jeito. Se você chegar num cemitério cujos corpos não foram enterrados, todo mundo foi jogado lá. As aves, os abutres comeram as carnes e o resto apodreceu, a terra comeu o que sobrou, os ossos se secaram e as pessoas pisaram em cima, o vento espalhou os ossos uns nos outros, pedaço de osso quebrou para todo lado. Se você entrar nesse cemitério agora desse jeito e pisar em cima desses ossos, você vai imaginar um dia que alguém desses ossos tivesse como ser ressuscitado e tornar de novo, e o Senhor perguntar para Ezequiel, tu acha que tem condição desse povo todinho levantar de novo e se tornar um grande exército? Claro que não. Humanamente falando, não. É isso que Deus está dizendo. Não tem jeito, isso aqui é uma coisa assim. Porque Deus colocou essa visão em Ezequiel para mostrar uma coisa: Israel estava lá no cativeiro, na situação mais deplorável do mundo. E ele queria dizer exatamente isso. Você acha que tem jeito desse povo se levantar e se tornar de novo uma nação? Não tem jeito. Se você fosse responder aos olhos humanos, com a avaliação humana, você ia dizer, impossível. Isso aqui já foi morto há anos. Tem gente que morreu aqui há anos. Aliás, tem cabeça aqui, que o resto do corpo está lá no meio do vale, no outro, misturado com outras partes do corpo de outra pessoa. Mas o Senhor disse para Ezequiel, profetiza sobre eles e dize, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E eles ouviram a palavra do Senhor. O que Deus está dizendo que faz com Israel é isso. Eu pego o impossível e coloco todos no meu lugar, do jeito que eu quero. É eu que faço, é eu que ordeno, é eu que organizo tudo. Eu sou Deus, que tudo pode. Então, nós estamos diante de um quadro de provação, de luta. E daqui a pouco a Bíblia diz que toda a cidade, todo o povo estava alvoroçado, porque tinha judeu espalhado por todas as terras. Estava todo mundo certo de que morreria, e a aflição tomou conta de todos. E os inimigos fazendo igual quando Jesus morreu. O texto de Jesus estava sepultado, e os inimigos foram beber e comemorar, os discípulos se esconderam com medo, desesperado, mas eles não contavam com uma coisa: Jesus ressuscitou. Não contavam com isso. Nós precisamos contar, porque nós somos o povo que crê no poder de Deus. Amém? Como nós estamos passando passo a passo, você vai ver o desdobramento desse desespero, dessa situação. O decreto está feito, a morte está declarada, a sentença está batida, o documento está assinado, os soldados já estão se armando e se preparando para fazer a execução. O dia 13 de Adar está bem aí, está todo mundo certo. O judeu não tem capacidade de enfrentar essa situação sozinho, e está todo mundo aí dizendo, e agora? E agora? Vamos fazer o quê? Agora é a hora que todo o povo de Deus precisa aprender. Quando as coisas se fecham, quando as portas se fecham, quando o céu enegrece, quando as nuvens cobrem tudo, que você não vê nada diante dos olhos, é hora de quê, irmãos? É hora de orar. Porque a oração move todas as coisas. Amém. Vamos orar ao Senhor e agradecer.